Olá, eu me chamo Lina Valéria dos Santos Souza e, sob a orientação da professora doutora Tatiane Alencar, desenvolvi o seguinte plano de trabalho: Políticas farmacêuticas, atuação do Legislativo Federal entre 2016 e 2018. O Poder Legislativo é o formador majoritário de políticas farmacêuticas, que são decisões do Estado em relação à questão dos medicamentos. O Poder Legislativo, então, representado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. O objetivo geral do trabalho foi analisar a atuação do Poder Legislativo Federal em relação às políticas farmacêuticas, especificamente identificar e caracterizar as proposições relativas às políticas farmacêuticas no âmbito do Poder Legislativo entre 2016 e 2018, caracterizar seus propositores e identificar possíveis atores e interesses envolvidos no contexto das proposições. A metodologia seguiu uma análise documental e exploratória. As propostas foram pesquisadas no site da Câmara dos Deputados e no site do Senado Federal, e essas propostas são dos seguintes tipos: projeto de lei complementar, medida provisória e propostas de emenda à Constituição. O texto das propostas foi analisado seguindo uma análise de conteúdo. A Câmara dos Deputados, entre 2016 e 2018, publicou 126 políticas farmacêuticas e 95 delas ainda tramitam. Já o Senado Federal propôs 18 políticas farmacêuticas. 75%, 12 dessas propostas, ainda tramitam no Senado. Ao ler o texto das propostas, foi possível agrupá-las em 3 grandes categorias, sendo elas controle sanitário de medicamentos e correlatos, assistência farmacêutica e regulação farmacêutica. Cada uma dessas grandes categorias pode ser dividida em subcategorias. A primeira grande categoria, então, controle sanitário de medicamentos e correlatos, foi dividida nos seguintes grupos: registro de medicamentos, produção, rotulagem, prescrição, propaganda e venda de medicamentos. Na subcategoria produção de medicamentos, dentre as várias propostas apresentadas, 3 propostas são em relação à substância fosfetanolamina para pedir a aprovação de sua liberação, produção e comercialização e uso dessa substância para pacientes com neoplasias malignas. Já na subcategoria prescrição de medicamentos, o PL 545 propõe que a prescrição de medicamentos antimicrobianos seja desnecessário para sua compra em locais onde o prescritor seja de difícil acesso ou o serviço seja irregular. A segunda categoria, assistência farmacêutica, também foi subdividida, levando às seguintes subcategorias: uso de medicamentos, preço de medicamentos, doação de medicamentos, tributação fiscal sobre medicamentos, judicialização de medicamentos, incorporação desses produtos ao SUS, acesso a medicamentos, financiamento de serviços de saúde e compras públicas de medicamentos. Nessa categoria, a subcategoria incorporação de medicamentos ao SUS revela que o Legislativo Federal discutiu nesse período propostas farmacêuticas, políticas farmacêuticas em relação à incorporação de medicamentos para doenças específicas, como atrofia muscular espinhal, ainda para neoplasias, também para medicamentos órfãos e ainda mudanças nos prazos de incorporação desses medicamentos ao SUS. A terceira categoria, regulação farmacêutica, é subdividida em 2 categorias: funcionamento das farmácias comunitárias e atuação do farmacêutico. A subcategoria atuação do farmacêutico foi destacada nesta grande categoria, principalmente em relação à presença dos farmacêuticos nas farmácias. Os 3 PLs aqui destacados revelam 2 aspectos. O PL 8617 de 2017 e o PL 10.135 de 2018 versam sobre a não obrigatoriedade dos farmacêuticos em todo o horário de funcionamento de farmácias localizadas em municípios do interior do país. Já o PL 9919 garante a presença e defende a presença desses profissionais nessas farmácias do interior durante todo o horário de funcionamento. Contudo, para isso, é necessário que as farmácias localizadas nesses locais sejam financiadas com linhas de crédito e ainda tenha desonerações tributárias. O estudo realizado permitiu analisar a atuação do Poder Legislativo Federal em relação às políticas farmacêuticas no período de 2016 a 2018. As proposições não necessariamente partiram de legisladores com competência técnica na área da saúde ou farmacêutica, e ainda a identificação e classificação dessas propostas, bem como a compreensão de seus propositores e as suas possíveis interferências envolvidas na tramitação dessas propostas, são importantes para refletir em que medida as ações do Poder Legislativo têm implicações efetivas sobre as políticas farmacêuticas com repercussões no acesso à saúde. Os agradecimentos são a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB, que fomentou esta pesquisa, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Feira de Santana e também ao Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva, o NUPISC, da Universidade Estadual de Feira de Santana, ao qual esta pesquisa está vinculada. Obrigada.
Olá, eu me chamo Lívia de Souza e Souza, sou estudante do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde faço parte do Núcleo de Pesquisa Integrado em Saúde Coletiva, onde sou bolsista de iniciação científica e tenho como orientadora a professora Bianca de Oliveira Araújo. E a nossa pesquisa que desenvolvemos tem como tema Facilidades e dificuldades do controle social em saúde no Brasil para a garantia do acesso à saúde enquanto direito, uma revisão integrativa. Na introdução, nós trazemos que a participação popular na política de saúde é uma novidade e tem sido muito importante para a formulação e implementação do SUS, mas tem enfrentado desafios e alcançado resultados positivos e negativos, como acontece em toda mobilização social e política. O objetivo do nosso estudo é descrever as facilidades e ou dificuldades na atuação do controle social no Brasil para a garantia do acesso à saúde enquanto direito, segundo a literatura brasileira. Já a metodologia do nosso estudo trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa, onde as etapas para a construção da revisão integrativa foram propostas pelos autores Botelho, Cunha e Macedo, 2011. A primeira etapa, nós elaboramos a pergunta norteadora do estudo, definimos o objetivo, os descritores, bem como as bases de dados. Entre elas estão a base de dados Cielo, Lilacs e BDINF. Já os descritores utilizados foram Conselho de Saúde, acesso aos serviços de saúde, direito à saúde, controle social formal e participação social. Nesta etapa, nós tivemos como resultado 1.504 artigos. Já na segunda etapa, foram estabelecidos os critérios de inclusão. Entre eles está a relação dos descritores, artigos publicados entre 2010 e 2019, em português, que estão disponíveis na íntegra e que tenham relação com o objetivo do estudo. Restaram nesta etapa 568 artigos. Na terceira etapa, foi realizada a leitura, primeiramente, do título e do resumo, restando assim 25 artigos. Já na quarta etapa, foi feita a leitura completa dos artigos e restaram 10 artigos para análise. Na quinta etapa, foi feita a análise de dados por meio da análise de conteúdo de Minayo 2010. E na sexta etapa, foi feita a discussão dos resultados obtidos. O período de coleta foi maio de 2020. Bem, entre os resultados e discussões, nós identificamos que as facilidades estão embasadas na Lei Orgânica da Saúde, número 8.142 de 1990. E esses estudos, eles destacam que a garantia de uma ação efetiva por parte do governo é a principal facilidade. Já o outro estudo, ele destaca que a proximidade que a estratégia de saúde da família apresenta perante a sua localização dentro dos serviços de saúde é a principal facilidade. Infelizmente, a participação dos usuários ainda não foi totalmente elucidada e efetiva como prevê a lei que assegura. Nesses estudos, pude perceber que a falta de representatividade e a linguagem mais rebuscada é a principal dificuldade destacada. Já o estudo de outros autores, eles trazem que a falta de conhecimento, principalmente por parte dos conselheiros de saúde, é a principal obstáculo para a garantia do acesso à saúde enquanto direito. Ainda sobre as dificuldades encontradas, outra pontuação muito importante foi os conflitos particulares de interesse próprio e também partidário. Já o último estudo, ele destaca que a falta de autonomia é a principal dificuldade. Ainda sobre os estudos, encontramos propostas para diminuir essas dificuldades. Nesses estudos, eles trazem que deve ser estimulada a parceria dentro do Conselho de Saúde e também a importância do controle social se estabelece, principalmente através do diálogo e a igualdade entre seus participantes. Nas considerações finais, é importante que usuários, gestores e profissionais de saúde reconheçam o seu papel na construção de uma participação em busca de um SUS que garanta o acesso à saúde como um direito de todo cidadão. Aqui estão nossas referências utilizadas e agradecimento. Agradeço primeiramente ao Programa de Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES pela oportunidade de acrescentar mais conhecimento para a minha área de formação e também ao PROBIC pelo financiamento com a bolsa de estudo, além do Núcleo de Pesquisa Integrado em Saúde Coletiva pela experiência de aprendizado. Olá, me chamo Marcelo Ferreira Mota, sou estudante do curso de Engenharia de Computação, bolsista PIBIT-CNPq, orientado pelo professor André René Barboni. Hoje irei apresentar
o desenvolvimento dos módulos iniciais do prontuário eletrônico do CIEM. Agora eu trago o cronograma da apresentação, contendo introdução, os objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, a conclusão, referências utilizadas e agradecimento. Introdução. O Ministério da Saúde possui um departamento de informática chamado DataSUS. Ele é responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação em saúde. São eles que são responsáveis por coletar todos os dados referentes à saúde da população brasileira. Dentre esses sistemas, destaca-se o SINASC, que é um sistema de informação sobre nascidos vivos. Nele, sempre que o indivíduo nasce, todas as informações sociais referentes a ele é armazenado nesse sistema. O SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, onde os agentes comunitários de saúde vão à casa das pessoas e coletam dados referentes a ela e alimentam esse sistema. O SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, onde, sempre que ocorre um óbito, todos os dados referentes às causas e condições do óbito são alimentados nesse sistema. Segundo a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, RIPSA, a ausência de comunicações entre os sistemas de informações do SUS gera a inconsistência de dados, porque muitas vezes o SIM é alimentado com alguns dados, o SIAB, referente ao mesmo indivíduo, também é alimentado com alguns dados, porém esses dados divergem. Isso acarreta num grande problema para a aplicação de políticas públicas baseado no que esses dados geram de resultado. Os objetivos. O objetivo geral é a produção dos módulos de prontuário eletrônico do CIEM. Os objetivos específicos é o desenvolvimento de sistema piloto que possa ser implantado em unidade modelo da saúde da família em Feira de Santana, onde esses problemas que foram apresentados pelo relatório da RIPSA possam ser solucionados. Materiais e métodos utilizados. A tecnologia web foi escolhida porque possibilita que os profissionais de saúde que irão utilizar esses sistemas possam fazê-los através de qualquer dispositivo com conexão com a internet, desde que rode um navegador básico simples. O HTML, CSS, JavaScript, PHP e SQL são tecnologias consolidadas na internet para isso. O CMS Joomla foi escolhido porque, além de poder utilizar essas tecnologias nele, ele me garante, como desenvolvedor e para os possíveis administradores, o monitoramento desses profissionais que irão manipulá-los, garantindo assim que não haja inconsistências ou que não haja atividades de má-fé desses profissionais. Resultados de discussões. Por se tratar de módulos iniciais, os dados que foram manipulados no desenvolvimento desse sistema são aqueles que geralmente causam as inconsistências entre o SIM, SINASC e SIAB. Perceba que há uma similaridade entre essas interfaces, diferenciando apenas o sistema que elas irão trabalhar justamente para possibilitar uma melhor familiaridade entre os profissionais de saúde. Esse é o módulo de notificações que indica quando há inconsistência de dados, mostrando os sistemas que está gerando essas inconsistências, se entre o SIM, SINASC, SIM, SIAB ou entre os três, juntamente com um código de identificação único, onde o usuário, ou seja, o profissional de saúde, poderá manipular esse dado. Conclusão. O sistema é capaz de manipular os dados e garantir que não haja inconsistência entre eles, entre o SIM, SINASC e SIAB. Referências. As referências utilizadas. Agradecimento. Agradeço ao F da CNPq pela oportunidade de desenvolver esse projeto, além do professor André pela orientação. Foi bastante produtivo para mim esse período. Eu acredito que será uma experiência para a vida toda. Obrigado. Olá, me chamo Maria Clara Carneiro Bastos e hoje vim apresentar os resultados da minha pesquisa enquanto bolsista de iniciação científica. De antemão, agradeço a equipe da CEMIC e do PPPG da UFRS
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que financiou essa pesquisa e tornou possível a apresentação desses resultados. Agradeço a minha orientadora, professora Edna Maria de Araújo, e toda a equipe do NUDES, Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, pelo apoio, pela parceria e suporte em inúmeros aprendizados. Então, venho apresentar os resultados do plano de trabalho intitulado As Percepções dos Profissionais da Atenção Básica do Nordeste e Sudeste Brasileiro sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Vale destacar que esse estudo é um subprojeto de uma pesquisa maior intitulada Avaliação da Atenção à Saúde à População Negra e a Intersecção do Racismo sobre as Práticas de Cuidado em Estados do Nordeste e Sudeste Brasileiro. Esse projeto maior foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, da UFES, e apresenta a Resolução CONCEP 007 de 2015, que institucionalizou o projeto de pesquisa. Bem, em relação aos métodos, a nossa pesquisa se caracteriza enquanto um estudo descritivo, com abordagem quanti-qualitativa, na qual utilizou a estatística descritiva e análise do conteúdo de Bardan, respectivamente para caracterizar sociodemograficamente os profissionais e gestores do SUS alocados na atenção básica e conhecer a percepção e o entendimento deles sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Para tal, nós tivemos os auxílios dos softs Word, o Excel 2007 e o SPSS, versão 11.0 para a construção do banco de dados e análise estatística. Em termos qualitativos, a organização e tratamento dos dados foram realizados através do software Iramutec R, ligado ao pacote estatístico R, versão 07 Alpha 2. Bem, o instrumento de coleta de dados consistiu em entrevistas estruturadas. A partir dela, entrevistamos um total de 37 indivíduos, onde 19 eram gestores e 18 eram trabalhadores, todos alocados na atenção básica nos estados da Bahia, Sergipe e São Paulo. Enquanto resultados da parte quantitativa, podemos apresentar a caracterização sociodemográfica, onde a maioria era de sexo feminino, variando entre a faixa etária de 31 a 40 anos, e apesar da maioria possuir um curso de pós-graduação e graduação completo, pouco se sabia acerca da política. No que corresponde aos resultados qualitativos, com auxílio do software Iramutec R, apresentamos o método nuvem de palavras, onde ocorreu o agrupamento e organização gráfica das palavras em função de sua frequência, possibilitando a identificação das palavras-chave do corpus. Nesse caso, as palavras mais citadas foram população, com 55 vezes, negro, 47 vezes, gente, 36 vezes e não, 38 vezes, como pode ser visualizado na figura a seguir. Após o uso do nuvem de palavras através do Iramutec, que nos mostrou uma visão geral do discurso dos participantes, fizemos uma pré-análise qualitativa, segundo a modalidade de análise categorial temática de Bardan, onde a classificação e categorização dos dados emergiram a partir da percepção dos profissionais sobre a política. Elencamos então 3 grandes categorias. Nelas é possível identificar a dificuldade de acesso e implementação da política. Em linhas gerais, as evidências observadas sugerem que a política ainda não conseguiu alcançar os seus objetivos. Desde o processo de implementação, bem como de gestão participativa, participação popular, controle social, formação e educação permanente dos profissionais de saúde, tendo em vista a equidade em saúde da população negra. Portanto, o que se percebe é a perpetuação das engrenagens do racismo institucional, ao inviabilizar o processo de implementação dessa política, embasada na equidade e na superação das iniquidades étnico-raciais em saúde da população negra. Olá, meu nome é Mariana, eu sou estudante do 3º ano do curso de Medicina da UFES. Meu trabalho é uma revisão de literatura sobre as redes de atenção à saúde da mulher na linha de cuidado do câncer de colo de útero de 2009 a 2019 e eu tenho como orientadora a professora Clara Sanabria.
O câncer de colo de útero é causado pela infecção persistente por tipos oncogênicos e papilomavírus humano, o HPV. No Brasil e em outros países da América Latina e o Caribe, esse câncer é a terceira causa de tumor maligno mais frequente e a quarta causa de morte por câncer na população feminina. Em 2018, no mundo, 570 mil mulheres, aproximadamente, desenvolveram esse câncer e 311 mil morreram com essa doença. 85% dos casos ocorrem nos países menos desenvolvidos e, além disso, trazendo para uma perspectiva mais regional, a gente vai ver que ele é o primeiro câncer mais incidente na região norte, é o segundo nas regiões nordeste e centro-oeste, já na região sul ele ocupa a quarta posição e na região sudeste a quinta. Então, existe essa discrepância também a nível regional. A importância da atenção primária à saúde se deve ao fato de que ela é a porta de entrada das redes de atenção à saúde, vai atuar como coordenadora dos cuidados e acompanhamento longitudinal das pacientes, ela viabiliza a referência e contra-referência, vai ser, portanto, fundamental para a prevenção, diagnóstico precoce e para o cuidado continuado dessas pacientes. Os objetivos foram realizar uma revisão de literatura sobre as redes de atenção à saúde da mulher na linha de cuidado do câncer de colo de útero nos países de média e baixa renda, que foram publicados entre 2009 e 2019 em português e espanhol. Foram revisados os títulos e resumos de artigos em espanhol e português que foram publicados no período de 2009 a 2019 em revistas nacionais e internacionais. Essa busca ela foi realizada no portal da BVS da Cielo, com as palavras-chave câncer de colo de útero, Papa Nicolau e preventivo, incluindo aí artigos sobre promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. E posteriormente foi feita a classificação segundo o tipo de ação da linha de cuidado, em artigos de promoção, que são os que falam sobre educação em saúde, prevenção primária, que falam sobre a vacinação contra o HPV, prevenção secundária, que falam sobre o preventivo, diagnóstico, geralmente falam sobre colposcopia e biópsia, os de tratamento falam sobre os tipos de tratamento disponíveis e reabilitação, que se tratam de ações de reabilitação posteriores ao tratamento. Os resultados que obtivemos foram 1.188 artigos científicos encontrados nessas bases, sendo que 113 deles foram encontrados em ambas as bases, ou seja, foram os artigos duplicados. Ocorreu um aumento do número de artigos disponíveis entre 2009 e 2014, e a partir daí ocorreu uma diminuição do número de artigos. Além disso, a gente consegue observar nesse gráfico o número de artigos por tipo de ação por ano, onde a gente vai observar que foi mais frequente artigos sobre prevenção secundária e promoção, em detrimento dos artigos de prevenção primária e reabilitação. Isso pode ter ocorrido pelo fato de as palavras-chave remeterem ao exame preventivo, além do fato de que as campanhas de vacinação elas foram implantadas recentemente, então talvez por isso ainda não sejam tão estudadas. A conclusão é de que é de muita importância que se faça o estudo desse câncer, porque é uma doença com alta prevalência e alta mortalidade na população feminina, principalmente em países de baixa renda e nas populações mais vulneráveis, e nesse período a gente encontrou grande produção científica a respeito desse assunto, porém com tendência à diminuição das publicações ao longo do tempo, e além disso, essa quantidade não foi homogênea, ficando aí alguns tipos de ações menos estudadas, como a prevenção primária, a reabilitação, portanto, aí tendo um menor conhecimento a respeito desses assuntos. E aí, essas são as minhas referências, e eu agradeço pela atenção de todos. Meu nome é Mariana Deutsch, sou bolsista ProBIC do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva e, sob a orientação da professora Ilaildes Andrade Juliano, irei apresentar um trabalho acerca do direito à saúde de pessoas com doenças raras, uma análise jurisprudencial em face das demandas por medicamentos de alto custo no SUS. A saúde é um direito fundamental do ser humano e dever dos entes federativos. A Portaria 199 instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que aprovou as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras, bem como incentivos financeiros de custeio. O Ministério da Saúde define doença rara como aquela que acomete 65 pessoas para 100 mil indivíduos.
Esses indivíduos fazem uso de medicamentos denominados órfãos, que são aqueles que têm o menor incentivo da indústria farmacêutica por serem destinados ao menor grupo de doentes, o que resulta no processo de judicialização da saúde. O objetivo desse trabalho foi descrever o padrão de resposta do judiciário baiano em face das demandas de medicamentos para tratamento de doenças raras, a partir de análise jurisprudencial no período de 2014 a 2018. E como objetivos específicos, caracterizar as ações judiciais que pleteiam medicamentos para doenças raras no âmbito do TJBA, elementos processuais das ações, médicos sanitários e político-administrativos, bem como identificar os argumentos apresentados pelos autores das ações judiciais que pleteiam medicamentos para doenças raras no âmbito do TJBA. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo à luz da análise de conteúdo de Bardan, cujos dados foram sistematizados em uma planilha do Excel. O banco de dados foi de domínio público, então não foi necessária aprovação no Comitê de Ética, e no site do TJBA utilizamos como descritores doença rara e doenças raras, campos segundo grau e turmas recursais no período de 2014 a 2018. Ao total, tivemos 88 acórdãos capturados, destes 68 foram excluídos, totalizando ao final uma amostra de 20 acórdãos. Com relação às características sociodemográficas, percebemos que a maior parte dos autores foi do sexo masculino. A principal comarca de origem foi Salvador, e é importante frisar que o Brasil tem poucos estabelecimentos de saúde habilitados como serviço de referência em doenças raras. Na Bahia temos apenas 2, a APAE e o UPS. Como réu da ação, tivemos principalmente o Estado, e apenas uma ação foi coletiva, as demais foram individuais. A representação jurídica pública predominou nos acórdãos, e é aquela que assegura assistência judiciária ao cidadão hipossuficiente economicamente. Os autores apresentaram como principal argumento o direito à saúde e dever dos entes federativos, os réus com um orçamento limitado do Estado em relação ao objeto da ação e os juízes a garantia integral do direito à saúde como dever do Estado e responsabilidade solidária dos entes federativos. Tivemos como principal objeto de demanda os medicamentos e apenas 3 patologias tinham protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidas no SUS: a acromegalia, fibrose cística e hepatite autoimune. Mas é importante frisar que a epidermólise bolhosa distrófica foi a condição patológica mais frequente nos acórdãos. Ao total, tivemos 12 medicamentos judicializados. Todos tinham registro na Anvisa, 9 estavam disponíveis no SUS, 8 destes no componente especializado da assistência farmacêutica e 1 no componente básico, o meselato de doxazosina. 3 não estavam disponíveis no SUS, mas possuíam alternativas terapêuticas, e 5 foram classificados como off-label. A lei federal recomenda que todas as prescrições oriundas do SUS sejam feitas pelo nome genérico. Percebe-se, então, as dificuldades enfrentadas pelos portadores de doenças raras frente à assistência à saúde para esse grupo, o que resulta na busca do judiciário para assegurar esse direito. Foram demandados medicamentos para tratar situações diferentes daquelas aprovadas na bula, considerados, então, como off-label. Destaca-se a indisponibilidade dos medicamentos utilizados para o tratamento de doenças raras, os medicamentos órfãos, pelas limitações da sua inclusão nos programas de saúde. O presente estudo apresentou limitações pela impossibilidade de acesso a algumas informações, como as características sociodemográficas do autor, a origem da prescrição médica e os gastos com atendimento das demandas judiciais. Por fim, há de se esperar que o atual modelo assistencial seja reorientado para ampliar continuamente o acesso desse grupo populacional a uma assistência integral, reduzindo assim a possibilidade de se buscar o judiciário para a garantia desse direito. Muito obrigada. Me chamo Maristela dos Santos Santana, sou estudante de enfermagem do 4º semestre na UEFES. Meu plano de trabalho intitulado é Intervenções para a superação do estigma da dor na doença falciforme, qualificação de trabalhadores de emergência. E o meu professor orientador foi Tiago da Silva Santana. O que é a doença falciforme? É uma alteração genética que é causada pela hemoglobina S, onde a hemácia, que normalmente tem um efeito arredondado, passa a ter a forma de foice, causando diversas consequências à vida do portador de doença falciforme, obrigando-lhes a procurar atendimento de emergência o quanto antes. Logo, são estigmatizados, seja pela cor, pois a doença é de prevalência afrodescendente, seja também pelo motivo que a dor é subjetiva, logo também são estigmatizados. E o terceiro ponto é que, ao procurar atendimento, eles vão à procura de fármacos e são taxados como drogodependentes, devido à falta de qualificação e preparo dos profissionais de saúde. Diante disso, surge o seguinte questionamento:
Qual o conhecimento disponível na base de dados Cielo e PubMed acerca da qualificação dos trabalhadores de emergência para a superação do estigma da dor na doença falciforme? E isso resolvemos fazer uma revisão integrativa, onde buscamos todo o conhecimento disponível nas bases de dados Cielo e PubMed acerca da qualificação dos trabalhadores de emergência para a superação do estigma da dor na doença falciforme. Para isso, seguimos as 6 etapas da revisão. Na primeira, foi a questão norteadora, a qual já foi citada. Na segunda, buscamos, através dos DECs, que são descritores em ciências da saúde, iniciamos as buscas por pesquisas científicas. Na terceira etapa, incluímos através de alguns critérios. Esses critérios foram: os artigos tinham que ser de periódicos nacionais e internacionais, publicados nos 10 últimos anos, com idiomas português, inglês e espanhol, e tivessem abordagem no estigma na doença falciforme e emergente. Na quarta etapa, estes artigos que foram incluídos na pesquisa foram analisados através de uma abordagem qualitativa exploratória. E na quinta e sexta etapa, foi onde tivemos a categorização dos resultados. Bom, diante de todos os artigos e através de todos os critérios de inclusão, a nossa revisão foi composta por 14 artigos, todos buscados nas bases de dados Cielo e PubMed. E levantamos 2 categorias. A primeira foi: estigma da dor na doença falciforme, desafio a ser superado nas unidades de emergência. E dentre os 14, apenas 6 abordavam aspectos referentes ao estigma da dor enfrentado pelos portadores de doença falciforme. Então, encontramos não só no atendimento problemas que estes portadores de doença falciforme encontram, como também na vida social. A segunda categoria foi a importância da qualificação dos profissionais de saúde no atendimento ao portador. E nesta, agrupamos os artigos que versavam, mesmo que de maneira incipiente, questões referentes à importância da qualificação desses trabalhadores para a vida dos portadores de doença falciforme. E encontramos que a falta de qualificação dos profissionais de saúde afeta diretamente a vida dos portadores de doença falciforme, pois a crise álgica não é tratada da maneira correta, levando a péssima qualidade de vida e podendo agravar o quadro do portador de doença falciforme. Bom, diante disso, o nosso artigo, diante disso, os resultados mostraram as dificuldades enfrentadas pelos portadores de doença falciforme, não só nas unidades de saúde, como também em toda a sua vida social, sendo estigmatizados a todo momento, adquirindo limitações e péssima qualidade de vida. E que também, devido à falta de qualificação dos trabalhadores de saúde nas unidades de emergência, essas pessoas não possuem tratamento adequado durante as crises álgicas. Agradecimentos. Agradecer primeiramente a Deus, pois sem Ele nada seria possível. E agradecer ao convite da então enfermeira Manuela Almeida para assumir o seu plano de trabalho. E agradecer também ao professor Tiago da Silva Santana por toda a paciência e todo o aprendizado. E à Universidade Estadual de Feira de Santana e todos os colaboradores por acreditar. Olá, me chamo Marisa Cordeiro e vou apresentar sobre a utilização do laser de baixa intensidade na melhoria da cicatrização de defeitos ósseos. Trabalho sob a orientação do professor Dr. Antônio César Oliveira. O tecido ósseo possui um potencial único de reconstituição, frente a defeitos ou fraturas que possam ocorrer. Para isso, fatores locais e sistêmicos são necessários. As reconstruções craniofaciais são tema de grande evidência na odontologia, devido à rápida proliferação de tecidos conjuntivos nesses locais, o que dificulta ou até mesmo impossibilita a formação de tecido ósseo novo. O laser de baixa intensidade tem possibilidade de estimular a formação óssea, devido à contribuição para o controle de processos inflamatórios, com a proliferação de células precursoras, como osteoblastos e fibroblastos, e aumento da produção de colágeno. Além disso, acelera a cicatrização óssea por meio do aumento da vascularização local e a indução da atividade celular. Assim, nosso trabalho teve como objetivo geral demonstrar os efeitos da terapia com laser de baixa intensidade sobre a resposta inflamatória histológica na cicatrização de defeitos ósseos,
e como objetivos específicos, quantificação das células polimorfonucleares, eosinófilos, linfócitos, plasmócitos, macrófagos e células gigantes presentes nos defeitos ósseos, submetidos à terapia com laser de baixa intensidade e naqueles que não receberam a terapia com este laser, e comparar os aspectos histológicos observados nos defeitos ósseos que receberam tratamento com laser de baixa intensidade daqueles que não receberam este mesmo tratamento. Para isso, 20 ratos provenientes do biotero da UFES foram selecionados para compor a amostra do estudo e foram divididos em 2 grupos. O grupo controle, que recebeu apenas uma intervenção cirúrgica realizando defeito na calota craniana, e o grupo teste, que além da intervenção cirúrgica, foi submetido à terapia com laser de baixa intensidade no local do defeito. Após a intervenção cirúrgica, esses grupos eles foram subdivididos de acordo com períodos de 30 e 60 dias. O grupo controle foi subdividido em grupo A1, de 30 dias, e grupo A2, em análise de 60 dias, e o grupo teste também foi subdividido em grupo B1, análise de 30 dias, e grupo B2, em análise de 60 dias. Por fim, os animais eles foram eutanasiados e as amostras foram confeccionadas para análise histológica, colocadas em blocos de parafina, com a técnica de hematoxilina e eosina, cortadas em microátomo automático e analisados sob microscopia de luz. Como resultado do grupo A1, grupo controle, percebeu-se uma formação de uma discreta área de neoformação óssea, área indicada pela seta vermelha. No grupo P1, o qual recebeu a terapia com lasers de baixa intensidade, a neoformação óssea foi maior quando comparada ao grupo A1, tanto em extensão como em espessura, a área indicada aqui dentro do círculo. No grupo A2, houve uma formação óssea remodelar e arredondada nas margens cirúrgicas, aqui indicada pelo círculo também, e a linha demarcatória desapareceu, indicada pela seta. No grupo B2, o qual também recebeu a terapia com laser de baixa intensidade, percebeu-se uma continuidade entre o osso remanescente e o osso neoformado. Além disso, não houve infiltrado inflamatório e o periósteo com o tecido conjuntivo fibroso estava bem organizado. Então, pode-se observar a efetividade do laser de baixa potência na aceleração da neoformação óssea, já que o laser provocou um impacto positivo sobre a cicatrização óssea do grupo teste. Assim, podemos inferir uma possível associação com o pós-operatório de procedimentos cirúrgicos, como os implantes dentários realizados na odontologia. Alguns estudos eles afirmam que os estudos realizados em ratos eles são adequados em termos de custos, disponibilidade do animal e facilidade da técnica. Porém, qualquer inferência ela deve ser feita com parcimônia. Alguns autores afirmam que os efeitos biomodulatórios do laser de baixa intensidade dependem de cada comprimento de onda utilizado em tecido. Outros autores eles mostram que tal terapia ela é mais efetiva nas fases iniciais do reparo, devido à grande atividade celular, o que ficou evidenciado no nosso estudo, quando as mudanças entre o grupo A e o grupo B foram maiores na avaliação de 30 dias. Assim, podemos concluir no nosso estudo que o laser acelerou o processo de neoformação óssea, podendo sim ser considerado a modalidade terapêutica a ser utilizada em cirurgias ósseas reconstrutivas na odontologia. Aqui são as nossas referências. Por fim, nossos agradecimentos vão, primeiramente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e à Universidade Estadual de Feira de Santana, por meio do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação. Bom dia, meu nome é Matheus Alvaia, sou estudante de Medicina da UFES, vou apresentar meu trabalho Questão Única para Avaliação da Noctúria, validação de instrumento simplificado para avaliação de sintomas do trato urinário inferior, sobre orientação do professor Dr. José de Bessa Júnior. Os sintomas do trato urinário têm alta prevalência no mundo, varia de 60% a 70%, sendo a noctúria aquele sintoma que tem maior impacto negativo na qualidade de vida. Esses sintomas envolvem percepção subjetiva dos pacientes, por isso sua avaliação acaba sendo dificultosa. Nessa avaliação, nós utilizamos o estudo urodinâmico não invasivo e questionários dos sintomas, sendo o IPSS o questionário considerado padrão ouro, validado em mais de 30 países. Só que existem outros questionários, dentre eles a questão única da noctúria, representada pela sigla SQNS. Os objetivos desse trabalho são verificar a acurácia, reprodutibilidade e aplicabilidade do SQNS, correlacionar os achados
do SPNS com o IPSS e correlacionar os achados da questão única com os parâmetros de estudo aerodinâmico não invasivo. Trata-se de um estudo de validação metodológica de teste diagnóstico SPNS em comparação ao IPSS na avaliação dos LUTs. Contamos com a amostra de 166 homens adultos maiores de 40 anos, avaliados em uma clínica urológica em Feira de Santana, na Bahia, entre julho e dezembro de 2019. O SPNS, as pessoas poderiam responder 0 vezes, 1 a 2 vezes, 3 vezes, 4 ou mais vezes. No IPSS, os pacientes eram estratificados quanto à gravidade dos sintomas, em assintomáticos, sintomas leves, moderados e graves. Também foi realizado o estudo urodinâmico invasivo, e a acurácia foi prevista a partir da curva Ross. Aqui nós temos o IPSS e a questão única da noctúria. No último mês, quantas vezes, em média, você teve que se levantar para urinar? Em relação aos resultados, a idade mediana foi de 59 anos. Na avaliação da gravidade do IPSS, 58,8% dos pacientes eram assintomáticos ou tinham sintomas leves, 37,3% sintomas moderados e 8,9% sintomas severos. Em relação ao número de episódios de noctúria, 12,6% nenhum episódio, 37,4% um episódio, 26,5% 2 episódios, 13,8% 3 episódios e 9,7% maior ou igual a 4 episódios. No gráfico, nós percebemos que a gravidade ela foi diretamente proporcional ao número de episódios de noctúria. Em relação aos parâmetros diagnósticos do SPNS, nós percebemos que houve uma variação de sensibilidade, especificidade e valores preditivos de acordo com a quantidade de vezes que esse indivíduo acordava à noite para urinar. A acurácia foi de 74% de acordo com a curva Rock representada no gráfico 2. O estudo urodinâmico, nós percebemos que não demonstrou diferença estatística com o SPNS e o tempo de resposta foi menor no SPNS, de 21 segundos. O SPNS possui uma boa precisão na detecção de casos moderados e graves em sintomas do trato urinário inferior em homens. Nós temos uma precisão superior naqueles pontos de corte de 2 e 3 episódios de noctúria. Então, vejamos o seguinte. 61,45% dos homens com SPNS maior ou igual a 2 apresentaram LUTs moderado ou grave. E 3/4 daqueles sujeitos com 0 ou 1 episódio de noctúria apresentaram IPSS menor do que 8. Então, nós temos esses dois pontos de corte, o ponto 2 e o 3, sendo o 2 com maior sensibilidade e o 3 com maior especificidade e maior probabilidade de LUTs moderado ou grave. Então, em locais com recursos de saúde mais restritos ou insuficiente número de urologistas, a questão simples da noctúria oferece um maior valor preditivo positivo. O SPNS é uma ferramenta barata, prática, lúdica e rápida. Em países em desenvolvimento como o Brasil, é uma ferramenta simplificada e é bastante útil. Pode ser utilizado como rastreio na previsão de LUTs, principalmente na atenção primária à saúde, e estudos futuros eles são necessários para complementar esses dados. Aqui foram as minhas referências, aqui são os meus agradecimentos. Olá, meu nome é Matheus, sou graduando do curso de Psicologia na Universidade Estadual de Feira de Santana, membro do NUPISC, Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva e bolsista do PROBIC. Desenvolvi uma pesquisa intitulada O Acesso aos Serviços de Psicologia no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, uma revisão integrativa. Fui orientado pela professora Silvânia Salles de Oliveira. Bem, os objetivos da pesquisa foram: objetivo geral, analisar a produção científica acerca do acesso aos CAPs e aos serviços de psicologia nesses dispositivos no Brasil de 2002 a 2020. Objetivos específicos: caracterizar a produção científica da temática e apontar as discussões sobre o panorama do acesso aos CAPs e aos serviços de psicologia nesses dispositivos. Sobre a metodologia utilizada. Tratou-se de um estudo de abordagem qualitativa, conforme INAE 2010. Foi realizada uma revisão integrativa, baseada em Botelho, Cunha e Macedo 2011,
e foi realizada uma análise temática dos artigos selecionados, também baseada em MINAE 2010. O total de artigos selecionados foi de 9, a partir das bases de dados LILAC, Cielo e PepSIC. Foram identificadas 3 categorias de análise que serão apresentadas a seguir. A primeira diz respeito aos itinerários terapêuticos IT, percorridos pelos indivíduos com um mecanismo de acesso aos CAPs. Os itinerários terapêuticos são os fluxos percorridos pelos usuários de um sistema de saúde em busca de cuidado. Em Costa Correia e Silva, 2015, havia a criação intencional de barreiras para atendimento nos CAPs, o que impedia esse fluxo. Em Silva e outros autores, 2016, o público de usuários de crack não se identificava com o CAPs, sendo atendidos por uma equipe itinerante, visto que esse público tem dificuldade de criação de vínculo e muitos vivem em situação de rua. Em Cardoso Oliveira Piane Moreira, 2017, os itinerários terapêuticos têm a ver com recursos investidos pelo próprio usuário e suas redes formais e informais, e parte dos acessos vem de encaminhamentos principalmente da rede hospitalar. O que nos leva ao segundo tema, que diz respeito à influência do modelo médico-hospitalar nos CAPs e acesso aos serviços de psicologia. Em Cardoso Oliveira Piane Moreira, 2017, foi identificada a predominância na busca por atendimento psiquiátrico e na medicalização. Possivelmente se está ligado à busca pela rede de atenção psicossocial apenas nos momentos de crise. Em um estudo realizado em Uberlândia, Minas Gerais, a entrada dos serviços de saúde mental tem se dado majoritariamente a partir da internação hospitalar e da emergência psiquiátrica. Surgiu no Europa Campus 2017, trouxeram que indivíduos portadores de deficiência intelectual, DI, têm acessado a RAPS a partir da emergência psiquiátrica. E muitos desses indivíduos, quando buscavam CAPS, apesar de não ser um dispositivo adequado para o atendimento desse público, tinha esse atendimento negado antes mesmo de uma avaliação adequada sobre qual motivo levar a buscar esse dispositivo. Em Costa Correia e Silva 2015, surgiu a preocupação com a possibilidade de repetição em novo nível de modelos tradicionais de atenção em saúde mental no âmbito dos próprios CAPs, visto que estava havendo vínculos excessivos e não estava havendo autonomia dos usuários. O terceiro tema identificado diz respeito à importância do território e da intersetorialidade para o processo de trabalho desenvolvido nos CAPs. Foram identificados 2 estudos de Borisov e Furtado. No de 2013, as representações sobre a loucura podem ser fatores que geram barreiras de acesso ao serviço de saúde mental, visto que, na maior parte dos casos, os indivíduos acessam apenas a assistência social. Já no estudo de 2014, que diz respeito à população de rua, as estratégias desenvolvidas nos CAPs responsáveis na busca ativa dessa população se limitavam a visitas ao albergue, porém não havia um trabalho contínuo da equipe nesse local. A partir das análises feitas, chegamos a algumas conclusões importantes. A busca nas bases de dados identificou poucos achados, apenas 9 artigos, a respeito da temática em questão, que demonstra a incipiência da pesquisa sobre o tema. Os serviços de psicologia identificados foram acolhimento e escuta, atendimento em situações de crise e acompanhamento para a realização de oficinas terapêuticas. Foi identificada uma defasagem na formação profissional no que diz respeito à importância da territorialidade e da intersetorialidade, e não apenas para o psicólogo, mas para toda a equipe multidisciplinar. Ademais, é importante que haja futuras pesquisas sobre acesso a serviços de psicologia prestados no âmbito de cada público dos CAPs, podendo haver uma contribuição tanto para essas populações como para os trabalhadores. Temos nossas referências e obrigado pela sua atenção. Meu nome é Matheus da Cunha Santos, sou estudante de farmácia da UFES. Meu trabalho é sobre potenciais alvos moleculares para o desenvolvimento de novos carrapaticidas. Esta é uma revisão bibliográfica orientada pela professora doutora Mariana Borges Doutora. A bovinocultura é uma atividade econômica muito importante no Brasil. A infestação pelo carrapato Rhipicephalus micrópolis é um fator limitante dessa atividade, porque o Rhipicephalus micrópolis atinge o gado, abaixando sua produtividade e a sua reprodutividade. As medidas de controle contra esse parasita é a utilização de acaricidas sintéticos nos animais infestados. Porém, essa aplicação pode causar problemas como cepas de carrapatos resistentes e o risco à saúde pública, por conta dos resíduos que ficam no ambiente e podem infectar alimentos e a água.
O objetivo da pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica sobre os novos alvos moleculares para a ação de carrapaticidas contra a R. micrópolis. Através da identificação de novos alvos moleculares, podem-se dar buscas por novos mecanismos de ação. E através dos novos mecanismos de ação, novas moléculas com mais eficiência e mais seletividade. A seleção de bases de dados foi realizada e foram selecionados a PubMed e a ScienceDirect. Nestas, foram pesquisados artigos científicos de revisão pelas palavras-chave Rhipicephalus micrópolis, mais Molecular Targets, mais Action, pelo período de 2010 a 2020. Após a coleta de dados, a tabela contendo o título, autores, ano de publicação e possíveis alvos foi montada e depois dessa tabela houve a análise qualitativa dos estudos e estudados os alvos encontrados. Foram encontrados um total de 228 artigos na plataforma ScienceDirect e 6 no PubMed. Destes foram selecionadas 14 publicações. Devemos dar destaque à glutationa S-transferase GST, monoxidase esterase de Meng et al. E triose-fosfato isomerase de Moraes et al. Destes 13 alvos moleculares relacionados com a ação carrapaticida identificados, a acetilcolinesterase e canais de cloro dependentes do ácido gama-aminobutírico e L-glutamato já se encontram no mercado e já temos compostos que utilizam esses mecanismos. Os demais alvos estão relacionados a enzimas que participam de reações importantes à sobrevivência do carrapato, como as glutationas S-transferases, que são enzimas de biotransformação que desempenham função na desintoxicação de xenobióticos, além da sequestro e transporte de compostos hidrofóbicos endógenos, que incluem hormônios e esteroides. Assim, a inibição dessa GST pode levar à morte dos ácaros, porque eles não conseguem desintoxicar o carrapato, bem como seu uso associado por diminuir a resistência dos carrapatos aos acaricidas sintéticos que já são utilizados. A triose-fosfato isomerase é uma enzima essencial envolvida na glicose e na gluconeogênese. Ela é responsável pela catálise da interconversão reversível de gliceraldeído 3-sulfato GAP e fosfato de hidroxiocetônio, DAP. Moraes et al. Descobriram que essa enzima pode ser empregada no desenvolvimento de inibidores específicos de R. micrópolis, pois ela está muito mais visível e ela é muito mais sensível à ação de tiol, ácido ditionitrobenzoico e tiosulfonato de metilmetano. Dos 13 novos alvos moleculares de R. micrópolis que foram encontrados nesta pesquisa, a glutationa S-transferase e triose-fosfato isomerase recebem destaque por apresentarem novos mecanismos que são viáveis para o efeito carrapaticida, e alguns trabalhos científicos demonstraram potencial efeito inibitório in vitro de produtos de origem vegetal frente a essas enzimas. Essas foram as referências que eu usei nessa apresentação. Muito obrigado. Olá, meu nome é Matheus Souza de Moura, sou estudante de Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana, sou bolsista ProBIC, orientado pela professora Lázara Maria Fragoso, e vou apresentar agora o trabalho intitulado Análise dos níveis séricos do hormônio antimileriano em pacientes com doença falciforme em Feira de Santana, Bahia. Trabalho este relacionado ao projeto da professora Ana Paloma Ribeiro, que, assim como eu, faz parte do núcleo de pesquisa Urologia e Subgrupos Populacionais, coordenado pelo professor José de Bessa Júnior. Antes de começar, eu gostaria de falar que não há nenhum conflito de interesse no nosso trabalho, e agora, dando início, vou falar um pouco sobre a doença falciforme, que é uma hemoglobinopatia hereditária de importância clínica e epidemiológica em nosso país e que apresenta uma manifestação clínica bem abrangente, incluindo problemas na fertilidade. E aí, esses problemas nos homens podem estar relacionados a anormalidades espermáticas, e essa avaliação vai passar por contagem de espermas, avaliação de enzimas intracrossomais
e, mais recentemente, a relação desses parâmetros com a dosagem de hormônio antimileriano. Esse hormônio ele vai ter sua produção lá nos túbulos seminíferos, assim como os espermatozoides, e por conta disso postula-se que há uma associação das anormalidades espermáticas e a dosagem desse hormônio. Tivemos como objetivos avaliar o perfil hormonal, particularmente do hormônio antimileriano, em homens sossêmicos em um centro de referência em Feira de Santana, Bahia, e correlacionar a dosagem desse hormônio com o padrão seminal. O nosso estudo ele se trata de um estudo com abordagem quantitativa, de corte transversal, feito em homens acima de 18 anos, cadastrados e acompanhados no serviço ambulatorial do centro de referência do município de Feira de Santana, com vista a avaliar o perfil hormonal, particularmente do hormônio antimileriano, e correlacionar com o padrão seminal. Tivemos como critérios de exclusão um histórico de criptorquidia, histórico de tumores testiculares, histórico de cirurgias testiculares e crise álgica no momento da entrevista. Falando um pouco sobre os resultados, nós avaliamos o hormônio antimileriano em 35 homens, com idade média de 35,26 e desvio padrão de 12,62, e desses 35, em 34 deles nós também avaliamos outros hormônios, como, por exemplo, a testosterona, o hormônio foliculoestimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Dentro da avaliação do hormônio antimileriano, a gente observou que 11,4% estava abaixo do quinto percentil. E aqui esse gráfico, para vocês verem, essa parcela abaixo do quinto percentil. Quando a gente fez essa correlação do hormônio antimileriano com outros hormônios, a gente observou que há uma correlação significativa do hormônio antimileriano com FSH, uma correlação negativa com o coeficiente de Pearson de menos 0,380, e com o LH com um coeficiente de Pearson de menos 0,415. Não encontramos uma correlação significativa do hormônio antimileriano com a testosterona. E quando a gente tentou fazer essa correlação do hormônio antimileriano com alterações espermáticas, a gente não encontrou nenhuma correlação significativa, sendo aquele parâmetro com a melhor correlação a relação do hormônio antimileriano com a concentração de espermatozoides por ml, com um coeficiente de Pearson de 0,265. Baseado nisso, a gente comparou os nossos resultados com outros estudos na literatura, com a grande dificuldade de que o nosso estudo ele é pioneiro na avaliação do hormônio antimileriano em pacientes sossêmicos. Apesar disso, outros estudos já tentaram avaliar essa dosagem do hormônio antimileriano em homens com problemas na fertilidade e em homens com fertilidade preservada. E aqui trago dois que também encontraram menores níveis de hormônio antimileriano em homens com problemas na fertilidade. Esse outro estudo aqui, feito em 2009, ele avaliou o hormônio antimileriano tentando correlacionar com outros parâmetros em homens com criptorquidia, homens com oligospermia e em homens com concentração normal de espermatozoides. Ele acabou encontrando uma correlação significativa negativa entre o hormônio antimileriano e FSH em homens com criptorquidia e em oligospermia, concordando com o nosso estudo. Ele também tentou fazer essa correlação do hormônio antimileriano com o LH e com a testosterona, porém não encontrou uma correlação significativa. Lembrando que o nosso estudo encontrou uma correlação significativa entre o hormônio antimileriano e o LH, mas também não encontrou uma correlação significativa entre o hormônio antimileriano e a testosterona. Esse mesmo estudo avaliou ainda, tentou correlacionar ainda o hormônio antimileriano com a concentração de espermatozoides com parâmetros espermáticos. Ele acabou encontrando uma correlação significativa entre o hormônio antimileriano e a concentração de espermatozoides em homem com criptorquidia. Lembrando que o nosso estudo não encontrou essa mesma correlação. Como conclusão, nós tivemos que essa parcela de homens abaixo do quinto percentil para os níveis de hormônio antimileriano chama atenção por uma provável relação do hormônio antimileriano com a infertilidade nesses indivíduos. E no tocante à relação do hormônio antimileriano com outros parâmetros, necessita-se de mais estudos para entender como tais parâmetros se complementam na etiopatogenia e na avaliação dos problemas de fertilidade nesses indivíduos. Aqui nós temos um QR Code, para quem estiver interessado a ver um pouco mais sobre o nosso trabalho. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado a todos que assistiram e particularmente aos meus colegas do grupo de Urologia e subgrupos populacionais. Olá, meu nome é Nadila Santiago e agora eu vou apresentar o trabalho desenvolvido sob a orientação do Dr. Marcelo Torres Peixoto, que é intitulado Perfil dos egressos dos cursos de graduação em Medicina da Bahia, uma análise comparativa. Contextualizando, o projeto pedagógico de um curso é o documento que vai definir os princípios sobre os quais aquele curso vai se apoiar, sejam eles filosóficos, políticos, pedagógicos, e ele atende algumas leis da Constituição Federal e principalmente às diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes foram publicadas pela primeira vez em 2001 e foram atualizadas em 2014. Os objetivos da pesquisa foi comparar o perfil do egresso e os objetivos pedagógicos institucionais dos cursos de graduação em Medicina da Bahia e correlacioná-los com as diretrizes curriculares nacionais.
Em relação à nossa metodologia, é um estudo comparativo de natureza descritiva e qualitativa, e a nossa amostra foi composta pelo perfil do egresso e objetivos dos cursos dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de medicina da Bahia, que estavam disponíveis online. A gente processou os dados através do software Iramutec e para gerar os resultados nós utilizamos as estatísticas textuais clássicas e a análise de similitude. Para a gente permitir a comparação entre os corpos, a gente dividiu os conceitos dos projetos políticos pedagógicos entre competência administrativa, ou seja, entre públicos e particulares, início de funcionamento, ou seja, antes de 2001 e antes da publicação das primeiras DCNs, entre 2001 e 2014, ou seja, após a publicação das DCNs, mas antes da sua atualização, e a gente definiu também as faculdades fundadas depois de 2014, ou seja, após a atualização das DCNs. A outra variável foi com relação à localização entre capital e interior. Para a gente permitir essa comparação e a correlação com as DCNs, a gente dividiu os conceitos que as DCNs trazem para perfil do egresso em alguns grupos de sentido. E a gente dividiu também o que as DCNs traz para objetivos do curso com relação aos principais temas que ela traz, que é atenção, gestão e educação em saúde. A técnica de análise de conteúdo foi a de acordo com Bardan. Em relação aos resultados, a gente tem 24 cursos de medicina em funcionamento na Bahia, só que apenas 12 deles tinham seu projeto político-pedagógico disponível online. Então, utilizamos 12 projetos políticos pedagógicos, sendo deles 9 de instituições públicas e 3 de instituições privadas. Esse aqui é o quadro das estatísticas textuais clássicas, que foi gerado através do corpus formados pelos perfis dos egressos do curso de medicina da Bahia. Aqui na coluna da esquerda nós temos os conceitos das DCNs e nas colunas da direita nós temos a frequência com que esses conceitos aparecem nas diferentes variáveis. E um dos resultados que nós encontramos foi que alguns conceitos, como por exemplo níveis de atenção e o SUS, eles não eram trazidos antes de 2001, ou seja, antes da publicação das DCNs pela primeira vez. E eles se tornaram muito mais frequentes com o passar do tempo, ou seja, depois da publicação das DCNs e da sua atualização. A gente não encontrou uma diferença de proporções muito significativas quando comparamos as faculdades particulares e públicas e quando comparamos as faculdades da capital e do interior. Com relação à árvore de similitude formadas pelos perfis dos egressos dos cursos, a gente teve que filtrar essa árvore para ela não parecer assim muito poluída, então nós escolhemos para que aparecesse apenas palavras trazidas nas DCNs e encontramos uma centralidade da palavra saúde que está de acordo com a literatura, em que a saúde ela é o centro da formação médica, e a gente encontrou também alguns núcleos de sentidos que estavam associados. Eles foram divididos com relação a algumas cores e letras do alfabeto. Em relação aos resultados para os objetivos pedagógicos institucionais, aqui na árvore de similitude a gente encontrou os principais conceitos das DCNs agrupados, de acordo com as DCNs. No entanto, algumas palavras que eram enfatizadas nas DCNs não apareceram nos nossos resultados. Dentre elas, nós temos o cuidado à saúde e a promoção à saúde. Dessa forma, a gente pode inferir que os cursos estudados eles priorizam a formação mais técnico-científica do futuro médico. Com relação às nossas conclusões, a gente percebeu que o perfil do egresso ele demonstrou uma evolução e adequação com relação às DCNs, já que com o passar do tempo, os conceitos trazidos nas DCNs eram muito mais frequentes nos projetos políticos pedagógicos. No entanto, os objetivos pedagógicos institucionais eles enfatizavam mais para a formação técnica do futuro médico. Esse é um estudo documental, ou seja, é necessário outro estudo observacional para poder confirmar a aplicabilidade dos conceitos trazidos aqui, e também o número limitado de projetos políticos pedagógicos disponíveis online, ele diminuiu a amplitude dos nossos resultados. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.